eu sou muito melhor do que há um ano atrás, do que há 2 anos atrás, porque hoje em dia eu consigo ver que todos os mercados estão globalizados, né? Hoje em dia a correlação do mercado de cripto com o mercado internacional é muito grande, principalmente com a Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia de Nova York. Eles estão muito correlacionados. E se você simplesmente não sabe o que é um payroll, o Jerome Powell vai falar, meu filho, se você tá operando cripto e não sabe nem quem que é o Jerome Powell, volte 2 casas. Então eu falo que não é só olhar o gráfico, até pela teoria de Down básica, né? Os índices descontam tudo, menos os atos divinos. E nesse caso, os atos divinos é o Jerome Powell falando. Se o Jerome Powell falar que a taxa de juros dos Estados Unidos vai subir 0,5% na próxima reunião, vai tudo desabar, ponto final, independente do que você tá vendo no gráfico, esquece isso. Então eu falo que para você ser um trade, você no mínimo tem que entender um pouquinho de macroeconomia e geopolítica. Porque há um balão que estava sobrevoando sobre os Estados Unidos, pode impactar o seu gráfico aí que você está olhando. Então, se você está só ali nos gatilhos do gráfico, você vai levar violinada à torta e à direita, porque você não sabe o que está respingando ali, por que esses movimentos estão acontecendo de maneira brusca no gráfico. Por isso que eu falo, quanto mais você sabe, mais você tem um entendimento que você cada vez mais precisa de informação. Eu perco, na verdade eu ganho, né? Quase 1 hora da minha manhã só lendo quais são as notícias que vai sair durante o dia, o que impactou durante as bolsas asiáticas, durante o meu sono, e ver o comportamento do mercado internacional, né? Vai sair um PMI da zona do euro. Opa, tô dentro, preciso ficar sabendo, porque se começa a subir juros na Europa, o capital começa a migrar para a Europa também, e quanto mais ativos de renda fixa ficam atrativos, o dinheiro é sugado dos ativos voláteis. Então, ponto, você tem que entender essa mecânica do jogo, você não tem que ser um trade ali focado só no gráfico, tá? Então, para quem tá ouvindo esse podcast, assistindo esse podcast, fica a dica, entenda um pouquinho de macroeconomia e geopolítica também, para você cada vez ficar mais assertivo.